Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Olá, muito bem-vindos ao podcast da APPC. Eu sou a Susana Gaio Mota, sou psicoterapeuta, autora, jornalista e hoje estou aqui na qualidade de entrevistadora. E tenho o prazer de ter comigo a Rebeca Boquevar, que é psicóloga, artoterapeuta, terapeuta de família e casal, terapeuta certificada em bioenergética, enfim, tem todo aqui um currículo extenso e por isso, Rebeca, muito bem-vinda e vou pedir para ser antes a Rebeca a apresentar-se um pouquinho para quem não a conhece, visto que tem aí um currículo muito extenso na área da terapia. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, dar boas-vindas aos ouvintes, não é, da APPC e agradecer a você, Susana, e estou muito feliz de estar aqui, né, podendo contribuir, e dizer que esse ano faz 40 anos que eu me formei em psicologia, então tenho uma longa vida, estrada, né? E depois da psicologia, na verdade, assim, o corpo, né? Eu estava pensando a partir do convite, não é? Como é que eu cheguei ao corpo? E eu cheguei ao corpo porque na minha casa, eu e minha irmã e meu pai, a gente dançava. A gente colocava música e a gente dançava. E eu tenho isso muito claro, muito nítido na minha memória corporal. Depois eu fui para a psicologia, e na psicologia a gente vê várias abordagens, e eu tive a sorte de participar de um grupo terapêutico com uma pessoa, um visionário, né, que já não está mais nesse plano, que se chama Paulo Indemburgo, que naquela época eu estou falando nos anos 80, já trabalhava nosso corpo, já trabalhava com filmagem, já trabalhava com várias coisas que hoje ainda são muito utilizadas e ainda inovadoras. Ainda tão atuais, não é? Ainda tão atuais, exatamente. Aí eu fiz 2 anos, depois eu fui... Vou contar um pouquinho da minha experiência. Claro, lógico. Né? Nós queremos saber até porque é que foi para a psicologia, se era uma coisa que era um chamado seu, se foi o que sempre quis fazer. Sempre quis fazer. Fiz aquele teste de orientação vocacional, né, que a gente faz, mas sempre deu. Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir, eu acho que eu sou boa ouvinte, né, e eu gosto das pessoas, eu gosto das culturas, eu sou curiosa por gente, né? E isso me levou para vários caminhos, né? Me levou para... Quando eu me formei, eu passei 2 anos em Israel, fui trabalhar como voluntária já como psicóloga, então foi uma experiência incrível, porque, Susana, a gente tem várias formas de linguagem. Eu não falava fluentemente hebraico, mas eu tinha um corpo. O corpo sempre falou, né? Então, a expressão corporal, né? E daí eu trabalhei, depois eu voltei para o Brasil e entrei na análise bioenergética, que para mim foi uma grande escola, né? Em Recife tem uma escola de formação que já está lá há 40 anos, que se chama Libertas. E quando eu entrei,
E me tocou, porque eu tinha na minha cabeça assim, ai, não, o psicólogo não pode se emocionar com o cliente, psicólogo tem de se manter neutro. Ah, e eu sentia muitas coisas, eu sentia no meu corpo muitas coisas. Eu me emocionava, eu me arrepiava, e ser legitimada por essa abordagem, né, me fez muito sentido. É como se, ai, encontrei minha tribo, encontrei minha turma. Pôde também espelhar a sua empatia, pôde colocar cá para fora. O terapeuta às vezes está muito só porque parece que tem que guardar todas as emoções para si, não é? E a Exatamente. bioenergética tem isso, de poder se envolver e empatizar com as pessoas para colocar cá para fora. Sim. E utilizar o corpo físico, Uhum. né? Ancorar o outro no corpo, né? Utilizar o próprio corpo. Claro, com todo respeito, com distância, né, sem se Natural. misturar, mas para mim, assim, foi assim, me encontrei. E lá eu passei 5 anos, a formação é longa, eu fiz a nacional e a internacional. Depois, nessa mesma escola, eu fiz uma formação do Trauma Releasing Exercise com com o criador, que foi para Recife, né, que se chama David Berceli, e que eu trabalho com essa técnica há bastante tempo. E daí foi, né? Aí foi arte-terapia, porque eu acho que também a arte me toca, né? Eu fui buscando, né, dentro dos meus interesses, o que é que eu podia chegar. Eu acho que a arte chega ao inconsciente, né, de uma forma incrível. E o corpo chega na emoção, né? Às vezes, você está falando, você está com o cliente e o cliente está assim, está tudo bem, você está vendo no rosto, você está vendo na expressão corporal, está muito bem, né? Então, trazer a consciência de uma forma empática, cuidadosa, né? Poder, olha, para. Você está dizendo que você está bem, respira. Coloca seus pés no chão. Se quiser, toca aqui. Toca, põe a mão no seu coração, né? Se sentir à vontade, fecha os olhos. Vê. Entra em contato. Traz a consciência. Sai do automático. Sai do papel, né? Porque a gente está o tempo inteiro, né, nos nossos papéis, né? A Papel de máscara, não é? Nas nas máscaras que máscaras. precisamos criar Exatamente. para sobreviver no Para dia a dia. sobreviver, né? Então, tudo bem, né? É necessário. Hoje eu tenho muito respeito, hoje, desde que eu compreendi, né, com o desenvolvimento das couraças, que são as, né, as camadas de proteção, né, que cada um foi criando dentro da sua própria história, né, para poder estar no mundo, né? Então, eu honro as couraças, sabe? Porque, não, tira a couraça. Não, inclui, compreende a Ela couraça. faz parte da nossa história, não é? Se nós precisamos criar aquela couraça, foi porque ela em algum momento nos foi necessária para nós sobrevivermos, Exatamente, para mantermos a nossa saúde mental e emocional, não é? emocional. Aí eu fui dentro dessa trajetória, atendi algumas crianças. Eu fiz, olha, vou fazer formação em terapia de família e casal. Aí fiz na Universidade Federal de Pernambuco, foi incrível essa formação, que era teórico-prática, de uma... A gente fazia o estágio dentro do hospital, então, um hospital que chegava pessoas que dificilmente chegam em consultório particular. Então, foi outra abertura,
né? Do social, de muito aprendizado, muito aprendizado. E assim foi. Assim, mais engraçado que a Benergética chegou para mim, eu acho que eu ainda era estudante, e eu me lembro nitidamente, eu fiz um workshop com uma pessoa que eu não me recordo o nome, mas eu me lembro do livro Bioenergética. Aí, depois de vários anos, eu faço qual formação em análise bioenergética. Então, o corpo, eu não consigo trabalhar assim longe dele. Eu observo o corpo, a respiração, a expressão facial, né, o enraizamento, né, tudo isso que me Dá-nos muita faz informação, para além do verbal, não é? para além do verbal. E se nós tivermos em conta aquela frase que às vezes se diz que a mente mente e o corpo fala, Isso, às vezes nós mentimos a nós próprios racionalmente, porque queremos acreditar naquela ideia, mas o nosso corpo, na verdade, não consegue mentir, não é? não consegue. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, mas isso também é amedrontador, né? Porque aparecem coisas que a gente não quer que apareça, Uhum. né? Então, tem os dois lados. Opa, cadê? Estou me mostrando, estou mais vulnerável, estou mais, né, exposta. Então, né, Mas também, e por outro lado, é verdade, mas por outro lado, talvez a pessoa não precise se expor tanto a contar tantos detalhes da sua vida, ou para o caso de ser algum evento traumático que a pessoa viveu, que nem tem bem noção, porque foi muito precoce, era muito nova, ou porque perdeu os sentidos, então o corpo também pode ser um grande auxílio para quando a mente não se lembra do que aconteceu. sem dúvida, sem dúvida. E o corpo, assim, em casos de trauma, eu tenho uma experiência bem, assim, que foi muito impactante para mim. Eu e mais 3 colegas, a gente foi chamado para fazer um trabalho no México, né? Tinha tido um trauma dentro de uma empresa, né? E a gente foi lá, uma parte trabalhou com os operários, e nós, eu e mais um colega, a gente trabalhou com as famílias. E tinha passado um mês, muitos faleceram, então a gente foi trabalhar com as famílias enlutadas. Tem até um artigo na revista, uma revista online. Então, quando acontece no corpo físico, o trauma, no corpo emocional, no corpo espiritual também, né? E a gente foi exatamente para trabalhar para esse trauma não ficar impresso no corpo físico, né? Para não. A gente fez muito trabalho de autorregulação, inicialmente de acolhimento, muito acolhimento, porque era assim, a gente atendia famílias 3 vezes, exatamente para o trauma, para não ficar congelado no corpo físico, Para não ficarmos parados parados naquele momento, não é? O naquele nosso corpo. momento. Exatamente. E foi incrível, foi incrível. Primeiro a gente acolhia, depois a gente fazia os exercícios do TRE, do Trauma Releasing Exercise, que se baseia muito na análise bioenergética, né? E depois a gente fazia um fechamento, como é que saíam, né? E a gente viu, Suzana, claramente os efeitos do que a gente chama do tremor corporal.
da Carga, vibração, não da é? descarga. Exatamente. Que é um recurso que a gente tem, que todos nós, todos os seres humanos, todos têm, mas a gente não faz uso. Por quê? Porque a gente precisa ser forte, porque a gente precisa, né? Não pode mostrar, né? Não pode, não pode. E a gente perde e não vibrar, e não tremer e se autorregular, porque é a carga do dia e a descarga, né? Que a gente pode fazer isso por nós, do mesmo jeito que a gente, sei lá, que a gente ouve uma música e relaxa, que a gente respira, que a gente, né? Eu gosto muito de prevenção, né? A gente pode trabalhar na prevenção, né? A partir do momento que a gente conhece alguns recursos e a gente difunde esses recursos, e o corpo é um grande recurso, né? A gente pode ir modulando nosso estresse e, né, descarregando para recarregar, né? Porque não Quando, falta quando, a, estresse. quando a Rebeca diz isso, está a falar um pouco de criar estratégias de coping para coisas que nos possam vir a acontecer. Está a falar de essa prevenção, prevenção do trauma, prevenção do dia a dia. Do que é que Eu fala acho que assim mais concretamente? ah, é a prevenção do autocuidado que a gente pode ter diariamente e que a gente pode trabalhar nossa autorregulação todos os dias, fazendo uma parada, uma pausa para fazer uma respiração consciente, que é incrível, porque a respiração é um recurso que a gente tem se a gente parar e deixar aquele, né, automatismo, né? A vibração corporal, você fazer o que eu chamo de cadeira imaginária. Você encosta numa parede, fica num ângulo como se fosse uma cadeira, e você vai respirando, respirando, sentindo, né, seu corpo físico, se conectando com a terra, né, no nosso enraizamento, e meio que descarregando na terra, porque a terra é muito transformadora, né? Então, você dá à terra te devolve a energia. Então, fazer esse translation down e translation up, né? São recursos que a gente vai aprendendo e que a gente pode, assim, na clínica, dizer, olha, você pode fazer isso, que isso vai te ajudar a desestressar. É uma psicoeducação. Porque nós hoje em dia não descarregamos, não é? Quando éramos mais primitivos, gritávamos, corríamos, mas hoje em dia há aqui um grande. Ninguém chega num apartamento à noite e porque brigou com o chefe começa a gritar, porque senão os vizinhos vão chamar a polícia ou vão achar que está havendo um homicídio, não é? Então Sim, perdemos essa possibilidade muitas vezes de descarregar, de pôr as nossas frustrações cá para fora. E aquilo vai nos contaminando por dentro. exatamente. E a gente vai perdendo a capacidade de expansão, a gente vai nos fechando, né? Porque quando a gente vai consumindo o estresse, né? A gente vai e chega, e as emoções, né? E chega e a gente não pode, exatamente, a gente não pode expandir, a gente não pode gritar, a gente não descarregar. Até colocar uma música e dançar, e dançar, e dançar. Eu acho que todo mundo tem de louco um pouco, né? Enlouquecer um pouco. É saudável, É a sabe? própria palavra loucura, não é? Loucura. Ou seja, a Isso, loucura cura, não é? a loucura cura.
Às vezes Exatamente. precisamos parar de ser tão racionais. Eu acho que a psicoterapia corporal funciona muito bem com aquelas pessoas que são muito mentais, que são muito racionais e que querem analisar tudo, que têm quase aquele corte, aquela cisão entre o mental Uhum. e o emocional. Então, Emocional. não sei se a Rebeca concorda, mas que usar o corpo nos permite religar mente e corpo. Integrar as partes, né? Reintegrar. E a gente, Suzana, eu faço, meu Deus, do jeito que a gente vai, daqui a pouco as pessoas, os seres humanos vão nascer, vão desenvolver uma cabeça enorme e o corpo vai ficando pouco utilizado. Então a gente tem que acordar, porque o corpo é movimento, o corpo é pulsão. A gente é um corpo físico, a nossa alma encarna num corpo físico. É nesse corpo que a gente vive, né? Ninguém pode viver por mim. Então, a psicoterapia corporal, para mim, para mim faz todo sentido, né? E, assim, o verbal é muito importante, né? Mas o verbal conectado, integrado com o que vai sentir, o que vai falando para, vai sentindo, fazendo essa reintegração, porque pode ficar o tempo todinho aqui e sair Uhum. sem sentir. Eu acredito, assim, pela minha experiência, que é bem mais curta que a sua, não é? De terapeuta, mas que a nossa terapia é um resultado do que nós vivemos e do que nós aprendemos. Parece-me a mim. Ah, eh, e a Rebeca, quer dizer, estamos a falar de uma pessoa com 40 anos de experiência de psicologia e que Sim, resolveu juntar também a parte corporal a toda essa parte mais de universidade científica da psicologia mais tradicional. Sente que são ambas importantes, sente que só a psicologia sem a psicoterapia corporal não seria suficiente. Como é que vê isso? Como é que vê esse somatório de conhecimentos que tem ao serviço do cliente? Suzana, eu fui vendo, assim, aonde é que eu poderia ter acesso, porque às vezes o corpo, a pessoa fica mais reticente. Então, eu ia para o desenho, a pintura, né, o trabalho com barro, né? Eu fui traçando alguns caminhos que fizeram sentido para mim, para poder acessar, né, o cliente, facilitar a compreensão do cliente, a minha e a dele próprio, né? Tem, tem uma questão assim, a psicologia no Brasil, né, eu fiz a minha no Brasil, Uhum. né? É como qualquer universidade, você vê várias abordagens e você aprofunda após a universidade a abordagem que, né, que mais você se identifica. Eu não vi Lowen na universidade, mas eu vi Reich. Então, né, e Lowen é discípulo de Reich. Aqui, quando você me pergunta de psicoterapia corporal, eu acho que quando a pessoa busca, ela aprofunda, né? As pessoas, aqui não tem necessidade de ser psicólogo, né? A pessoa pode vir de uma outra área e ser psicoterapeuta corporal. E é super importante, trabalho pessoal dentro da abordagem corporal. Não adianta você fazer, até adianta, mas
não te dá meios, recursos de você trabalhar o corpo se você não trabalhou o seu próprio corpo. Uhum. Então, é muito importante, se você quiser ser psicoterapeuta corporal, que você faça o seu processo nessa linha, porque aí você vai ter, eu digo porque eu já ouvi, a gente leva o cliente nas profundezas que a gente próprio foi. Nós fomos nas nossas profundezas e a gente consegue levar a profundidade do cliente até aonde a gente foi na nossa, né? Para mim fez muito sentido, porque tem aqueles pontos, né? Que se a gente não visitou, são pontos cegos, né? Então, E às vezes o cliente, o nosso paciente, às vezes até tem receio que nós não aguentemos a dor deles. Então é importante exatamente, que tenhamos de alguma forma sentido ou que entendamos a dor dele para poder sustê-lo quando ele precisa da nossa sustentação, não é? exatamente, exatamente. E isso, é, eu vejo grande importância na construção de um vínculo seguro, que leva tempo. Então, é um vínculo, é um ambiente seguro, né? E é o afeto, afetar, o afeto de afetar, afetar-se para com o outro, né? Tinha um formador que ele dizia, olha, quando você tocar no corpo, você toca em um ponto do corpo, o corpo todo sente. Então, é muito, o corpo sente tudo. É honrar esse toque, né? Porque toca um pontinho, você sente pessoa, você, né, no seu corpo todo. Eu achei belo, achei poético isso, né? E achei profundo e de uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? Quando a bioenergética, a gente toca, a gente pede licença e a gente faz uns toques, né? Até para, muitas vezes, desbloquear a energia, o fluxo de energia, Uhum. né? Mas é com muito respeito, né? Muito respeito. Então, é isso, assim. Ficou a, a psicoterapia corporal tem no Brasil tem muitos anos, né? Muitas abordagens, né? Já tem um trabalho de muito tempo, né? E a gente não pode desconsiderar a cultura, né? O brasileiro é corpo, essencialmente, É de né? toque, não é? É Sinestésico. toque, Isso. né? É toque, é corpo, é dança, é movimento, é para fora, é expansão, né? Em 2018 eu vim para Portugal, né? E é outra cultura. A gente fala a mesma língua, mas nem é a Nem é a mesma mesma língua, língua, às vezes. não é? É verdade. Então, eu fui me autorregulando, né? Essa expansão, eu fiz, opa, vamos reduzir, não é? Vamos me autorregular dentro do país que me acolheu, que eu estou aqui, que acolheu meu marido, meus filhos, e a gente está bem, está feliz, né? Então, mas foi uma reorganização corporal também, corporal, Talvez o que no Brasil não é considerado invasivo, aqui poderá ser um pouco, para os padrões, para o que as pessoas estão acostumadas, ser um pouco invasivo. É isso que diz. sim, sim, e o toque, né? Mas eu acho que é uma sociedade e a gente tem um trabalho muito, muito importante para fazer aqui.
exatamente para poder ir afrouxando e, né, criando mais espaço, Tirando a rigidez do corpo tirando a também. rigidez, para poder se sentir mais leve, com um movimento mais fluido, com a respiração mais leve, mais fluida também, né? Então, a gente tem a psicologia, a psicoterapia corporal, tem um trabalho muito importante aqui para fazer, né? Da expressão, de a pessoa se autorizar a poder se sentir mais leve. Poder sentir-se no seu corpo, permitir-se ter algumas sensações, mesmo que menos boas, que menos bonitas, não é? Mas poder sentir o seu próprio corpo. Então, a Rebeca considera que a sua terapia, é um somatório de todas estas coisas que aprendeu, mais científicas, mais corporais, vai misturando consoante as necessidades do paciente, é isso? Exatamente. E sem desconsiderar a minha vivência, minha curiosidade. Eu nunca deixei de estudar, então estou sempre me atualizando, estou sempre participando de workshop, participando de congresso, é, supervisão, terapia, porque é isso, Nós né? todos também temos que, não estamos acima de ninguém, temos o nosso processo, se Isso, calhar até mais exigente, porque ao lidar com tantas pessoas, nós próprios precisamos de ter mais recursos para poder também ajudar os outros, não é? sim. E para a gente não ser fisgado, né? Porque as histórias nos tocam. Então, para a gente não ficar carregado, né? E compreender melhor o que é que aí vai para as questões das transferências, contra-transferências, né? Para a gente Há que ter ter aquele distanciamento que nos permite guiar o outro sem nos inundarmos, não é? exatamente, Sem, exatamente. sem nos inundarmos. E É, nós tivemos o prazer de nos conhecer justamente numa formação, aliás, uma formação incrível o da trauma e nossa neurociência, trauma e neurociência, exatamente. sim, E eu também tenho muito interesse por essa área do trauma, gosto muito, e a Rebeca também trabalha com essa área do trauma, não é? sim, trabalho. Trabalho e fiz minha última formação, que eu vou descrever, foi psicotraumatologia, que foi toda online. E é isso. Aí eu faço, não, esse ano eu vou sentar só para escrever, porque eu tenho trabalho para entregar, mas né, a gente se coça para não entrar em outra formação, e é assim. Eu vou fazer 62 anos, Suzana, e eu me sinto com 30 anos a menos. Isso Então, é uma maravilha, não é? eu faço, meu Deus do céu, assim, tá insaciável. Não, é assim, porque isso me faz viver, isso é que dá Conhecimento sentido. atrai conhecimento, não é? Se nós É, aprendemos uma coisa, a seguir queremos saber mais alguma coisa. Imagino que ao longo de 40 anos de profissão, que já lhe apareceram todo o tipo de situações e de casos, ainda mais assim, teve essa experiência de estar em Israel, de estar no Brasil, de estar agora em Portugal, então isso também dá uma vivência enorme de situações, no México, como referiu, dá sim, uma vivência enorme que tem que ter em consideração tudo, a situação, a cultura, a religião de cada um, religião, não é? As isso. convicções, então Uhum. isso é um catalisador para estudar cada vez mais, não é? É. E eu acho que também aqui, é engraçado, né? Eu comecei a ler literatura, que também né, um recurso, né? Porque na literatura você vai por outros caminhos. Para você, eu estou trazendo, porque eu sou, né? Eu vou por vários Claro, caminhos claro. para
né, chegar, né, mais próximo ao caminho, né, do corpo, da clínica, da pessoa. Eu acho que, sobretudo, do ser humano, sabe? Da pessoa, né, que está ali, que vem, que nossa profissão é incrível, porque a pessoa chega com uma vulnerabilidade, chega com uma pele fina, né? E quanta honra, né? Eu me sinto honrada de receber e poder trocar, testemunhar, né? Oferecer. Mas é assim, né? Eu acredito, a gente dá, a gente recebe. Muitas vezes eu estou aqui, eu falo assim, nossa, hoje está difícil e tal, e eu vou e volto renovada, né? Então, Ia falar isso. Quantas vezes nós pensamos que estamos a ajudar e os outros é que nos estão a ensinar a nós, não é? Quantas vezes a é, história das outras pessoas nos toca na nossa história, nas nossas emoções, nessa ressonância que existe. exatamente, exatamente. E que às vezes não é verbal. Mais uma vez, às vezes nós não dizemos ao paciente: Olha, eu também já passei por isso, mas corporalmente sentimos. É uma coisa corporal, não é? Muitas vezes não é verbalizada. Sim, sim. E ao ser corporal, é, né, você ressoa e passa por um campo. O que a gente estuda, né? Esse campo, um campo de intenção, um campo de energia, e que a pessoa sente, não precisa ser verbal, né? Porque tem outras formas de linguagem que acontecem dentro de um setting, de um contexto terapêutico, né? E a Reveca aqui em Portugal atende em grupo, individual? Como é que é a sua vivência aqui, o seu dia a dia? Eu atendo aqui em Cascais, presencialmente. Eu tenho muita vontade de atender, de abrir um turno em Lisboa, né? Atendo online. E esse ano eu vou com duas amigas, a gente vai ter um projeto bem interessante que se chama Deusas Somáticas, que a Hum. gente vai trabalhar a parte espiritual, né? A parte espiritual, aquela, né, que a gente sente e a gente não vê, né? A parte somática. É um projeto muito bacana, muito bacana. Eu tenho muita vontade, e essas duas colegas também, de trabalhar em grupo, fortalecendo esse campo de intenção do feminino, mas o feminino, esse espaço de poder a mulher se trabalhar, a mulher se sentir em rede, porque a gente sabe que um grupo e uma rede fortalece e desenvolve várias coisas, né? A solidariedade, a escuta, né? A redução de parece que um problema é gigante quando você vê que a outra também tem, né? Então, uau, temos o mesmo problema, então o problema já se reduz. Então, eu tenho muita vontade e a gente vai fazer esse projeto andar e é isso, assim. Quer dizer que não dá, já não dá para olhar o tratamento ou o cuidado para com o outro sem ser de um jeito holístico, não é? Sem englobar tudo, sem englobar o todo. Sem... Isso. Não, não dá mais. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que não dá mais, porque fica muito limitado e a gente é um corpo físico, é um corpo emocional, é um corpo mental, é um corpo espiritual. Integrar isso, né, não é fácil, isso é disciplina, é dia a dia,
mas eu percebo, Suzana, as pessoas mais conscientes dessa necessidade, né? E querendo isso. Talvez porque o mundo esteja tão louco, Sim. né? Num ritmo tão Nós vemos acelerado. o quanto as pessoas adoeceram, e estamos vendo esses reflexos agora no Covid pela falta de vínculo, por não poderem estar juntas, esse toque que a Rebeca falava, o simples toque, o contacto, o quanto essa falta de contacto nos adoeceu a todos, não é? Eu vi. A gente está passando, e a gente tem falado pouco, ótimo que você trouxe esse assunto, que a gente passou por um trauma nunca, nunca visto, né? O planeta, a Terra toda sentiu, né? Todo mundo, o adoecimento. E eu confesso a você que depois eu achava que, depois que se passou por tanta coisa tão séria, o ser humano fosse repensar, né, em valores, mas rapidamente mudou a chave para Voltar a entrar no a fazer, né? aceleração, né? Voltou para aquele rush do dia a dia, aquela coisa de vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Mas precisa ter cuidado mesmo. Assim, é muito importante ter pausa, fazer alguma coisa no decorrer do dia, nem que seja 10 minutos para si. Não é para ninguém, é para você. É para você, se for ou ler um livro, ou você respirar, ou você sentir suas pernas, ou tomar um banho gostoso, consciente que a água que cai, que toca a sua pele, você sentir isso, e você voltar a sentir. E eu sempre disse, assim, eu sinto, logo existo. Eu não penso, logo existo. Eu sinto, eu sinto. Aí depois eu vou entender, compreender o que é que eu Por que é que eu sinto senti mesmo, aquilo, não é? Por que é que eu me senti assim? por que eu me senti assim. E as pessoas não, às vezes pensam que não têm problema nenhum, mas elas não entendem que somatizam esse problema. Quando elas negam que alguma coisa não está certa, começam a surgir questões físicas, somatizações de. Então, acho que é disso, quando as pessoas estão menos conscientes da saúde mental, nós vivemos aqui um pouco para cuidar do que elas somatizaram, porque elas chegam a dizer, não é? Não percebo porque é que eu estou tão ansioso, porque é que eu fui de férias e tive um ataque de pânico. E é Sim, uma porta de entrada para mostrarmos às pessoas que, afinal, o físico é muito importante, o cuidar do nosso bem-estar, não é? com certeza, com certeza. E essa conscientização, né? Isso é um trabalho que a gente tem, né? De devolver ao cliente isso. Mas, né, você está sentindo isso, é devolver ao cliente ele ir compreendendo até chegar à compreensão. Ah, nossa, porque tem N casos, né? Fibromialgia, as síndromes todas, É, as doenças autoimunes, muitas autoimune. delas, não é? E quando começamos a tentar mostrar às pessoas que às vezes há um padrão que elas nunca se aperceberam, quando vão para aquele lugar, quando estão fazendo um trabalho que não gostam, e começam a ter os mesmos problemas, ou gastrointestinais, ou enxaquecas, e muitas pessoas ainda se recusam a acreditar que A não é correga- uma coincidência, não é? Haver essas queixas. e não acreditam, porque estão tão distantes, né, Suzana, do corpo, Estão desconectadas. tão desconectadas, né? E esse trabalho é de reconectar para reintegrar, Hum, hum. porque tem uma cisão mesmo, né? Aqui, aqui no diafragma, né? Que a pessoa não consegue, se você olhar como as pessoas respiram,
né? Uma Verdade, respiração, já não respiram profundamente, não não é? respiram profundamente. Hum. Quando colocam o pé no chão, não sentem o pé no chão, né? Porque a bioenergética fala do grounding, né? Do enraizamento. É tão. Você tá bem assentada, né? Sentindo seus pés, suportando a sua fisicalidade, né? Ele dá uma segurança de poder ter um corpo que você sustenta, que a terra lhe sustenta, né? Que você tá bem enraizado. E o que que isso representa, esse enraizamento, né? Você está centrado, você está enraizado, você está presente. E isso somado com a respiração, né? Eu acho lindo, eu acho Faz um efeito, às vezes é tão simples e é tão eficaz, não é? isso. O nosso podcast chama-se, portanto, Conversas de Corpo Inteiro. No fundo é isso, é estar de corpo inteiro na vida. Como estar de corpo inteiro, com todas as nossas partes ancoradas na vida, não é? Morada na vida. É um pouco essa a ideia. Rebeca, eu podia Ótimo. estar horas aqui a falar consigo. Eu também, isso foi É uma pessoa ótimo. tão experiente, tem tanta coisa para contar, ah, sabe Para tanto. trocar, para trocar. Foi maravilhoso poder entrevistá-la, ter o prazer de entrevistar. Obrigada. Certamente teremos outras oportunidades. Espero que os seus cursos sejam o maior sucesso aqui. Precisamos descomprimir, libertar o corpo e por isso agradeço-lhe muito ter estado aqui conosco. Foi um grande prazer. Obrigada a você. Até Obrigada uma a próxima. CTC. E me mostro disponível, né, para a gente fazer mais acontecer a psicologia não, perdão, Tudo. Somos todos da tudo, psicologia, a psicologia, a psicoterapia, a psicoterapia corporal, bioenergética, a bioenergética, a biossíntese, tudo que for ligado ao corpo, tudo e que ajude alguém a melhorar já valeu a pena, não é? com Na certeza, verdade, no fim de contas, é isso. Qualquer recurso que nós encontremos para pôr a outra pessoa mais reconectada consigo própria já vale a pena. vale a pena. Eu Tudo acho que vale a pena se a alma, exatamente, não é né, pequena. não é É isso pequena. mesmo. Muito obrigada, Rebeca. Foi um Obrigada prazer estar também. consigo, ouvi-la. Espero tê-la aqui muito mais vezes, porque tem muitas outras coisas para nos contar. E da minha parte também agradeço a todas as pessoas que nos ouviram. O Conversas de Corpo Inteiro despede-se por hoje. Foi um prazer estar convosco e até à próxima. Até. Obrigada.